Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar o culto nessa noite com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Deus Pai, Deus maravilhoso, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, te louvamos, te glorificando, Teu santo nome, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, através da internet, ó Pai, mas Tu sabes os motivos, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por nossos pecados, ó Pai, somos falhos diante de Ti. Que o Senhor venha, Senhor, glorificar Teu santo nome, Pai, através do louvor, da palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler aqui uma leitura bíblica em Isaías 12, versículo 1 a 6. O título diz: Deus é o louvado por haver restaurado o seu povo. A palavra de Deus diz assim, Isaías 12. Naquele dia, graça te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. É-vos com alegria tirareis a água das fontes da salvação, e direis daquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, cantai com excesso o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba isso em toda a terra. Exulta e cante de gozo, o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel, é o meio de ti. Louvamos a Deus, né? Vamos cantar a Ele, que Ele é todas as coisas, Ele é grandioso, né? Vamos adorar o nosso Deus, que Ele é tremendo. Olá, irmãos, uma boa noite a todos, a paz seja com todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos para um culto um pouco diferente hoje, um culto online, mas dentro de um formato que nós já vínhamos fazendo na época dos decretos, né, em razão da pandemia. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Quero convidá-los a louvar a Deus com esse cântico dos Filhos do Homem, né, da banda Filhos do Homem, cujo nome é Atrai o Meu Coração. Amém? Deus te abençoe. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua
tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, canta junto. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Posso te tocar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Cristo vive em mim.
já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Se eu
paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto que nós estamos agora iniciando de forma online. Felizmente, essa semana tivemos que tomar essa precaução de fazer o culto de forma virtual. Então eu queria trazer uma palavra para os irmãos que Deus tem tocado no meu coração, que trata sobre como nós devemos suplicar a Deus, né? Jesus nos deixou instruções bem claras e diretas de como nós devemos orar a Deus e nos portar diante da presença dele quando estivermos suplicando, quando nós estivermos nos consagrando. E eu acho que essa palavra é muito importante para todos nós. Então eu primeiro gostaria de começar com uma oração para que a gente dê início, né, que Deus possa derramar sobre nós a sabedoria dele. Senhor Deus eterno Pai, nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. A Tua igreja que está aqui reunida, Senhor, mediante ao culto de forma online. Tu sabes, Senhor, que Tu nos permitisse hoje ter esses meios, Pai, de estarmos reunidos de forma, ainda que não presencial, mas distantes, justamente para que pudéssemos nos manter, Senhor, em união, em oração, em busca, como o Senhor tem despertado em nós, Senhor, nesse tempo. Essa busca independente da forma como nós pudermos, Senhor, que nós estejamos sim Te buscando, Senhor, de todos os meios possíveis que nós tenhamos, Pai. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória, em tudo que nós pensamos, fazemos, agimos, possamos estar focados, Senhor, nessa busca em Ti, do Teu reino, da Tua justiça, em busca, Senhor, da Canaã celestial, Pai. Sabemos que temos visto, ontem eu postei uma palavra nas minhas redes que diz: as trevas têm cobrido a terra, mas sobre nós resplandece a Tua luz, a luz do Senhor. E nós sabemos, Senhor, que Tu tens despertado o Teu povo nesse tempo. E eu Te clamo, Senhor, pela nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana de Palhoça, que nós possamos estar, sim, Senhor, despertando nesse tempo, Pai. Que possamos estar Te buscando na renovação do nosso entendimento, Senhor. Que não venhamos estar conformados, que não venhamos estar, Senhor, perdidos, Senhor, como cegos, em meio a esse rebuliço todo que está acontecendo, mas que nós possamos estar de olhos abertos, que possamos estar, Deus, sendo derramados da Tua sabedoria, derramados da Tua unção, Senhor, do Teu poder sobre aquela igreja, sobre o corpo que o Senhor estabeleceu aqui, Pai. Somos gratos pela obra que já tem sido realizada. Temos fé de que Tu tens uma obra grandiosa a realizar nas nossas vidas, Senhor, e nos colocamos diante de Ti. Te clamo que a Tua palavra nesta noite, Senhor, venha nos ministrar em nossos corações, para que cresçamos em graça, em sabedoria, em misericórdia, em amor a Ti sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Te amamos e pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra está lá em Mateus 6, de 1 a 18. Mateus 6, de 1 a 18. Como eu falei, essa palavra ela nos explica sobre como nos portar diante de Deus, e o próprio Cristo nos deixou essas instruções, né? De como deveríamos nos portar diante de Deus. E eu vejo que existe muito uma instrução de evitarmos o orgulho, de evitarmos a soberba dentro dessa palavra. A palavra de Deus diz assim, Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 18. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto,
e o teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê em oculto, te recompensará. Essa palavra, ela nos traz várias vezes esse sentido de que Deus, Ele manda que nós façamos a Ele em oculto as coisas que Ele pode nos recompensar. Por que eu vejo que essa palavra é muito importante para nós cristãos? Porque nós vivemos de um reino que é um reino espiritual. O cristão, ele vive pela fé. Então, por que nós temos que viver mostrando para o mundo, de forma física, de forma evidente, aquilo que nós precisamos buscar em Deus e Ele vai realizar na nossa vida? Então, isso me faz lembrar mais uma vez que Deus, a obra que Ele faz na nossa vida, que Ele realiza, é uma obra que Ele faz. Então, quando a gente busca pela nossa própria força mostrar para os homens aquilo que nós temos que buscar em Deus para que Ele realize na nossa vida, nós estamos fazendo com a nossa própria força. Isso pode se tornar vaidade, pode se tornar orgulho. Então, Deus, em toda a palavra dele, eu vejo que ele trabalha em cima dos mais improváveis, ele trabalha em cima das coisas que são surpreendentes, das coisas que são milagrosas. Por que ele faz isso? Ele faz primeiro para que ele seja glorificado, porque Deus, trabalhando em milagre, em coisa que é improvável, a glória é dele, porque ele já fez todas as coisas, né? E segundo, porque assim ele trabalha justamente em cima das pessoas que poderiam se elevar, poderiam se tornar soberbas, né, por si próprias, mas no final das contas, quando ela se coloca diante de Deus humildemente, aí sim Deus o glorifica. Então, no final é para que todas as coisas glorifiquem a Ele, porque nós sabemos que Deus é o bom, é o perfeito, é o justo, é o amor, a própria expressão do amor, da justiça, da graça, da misericórdia. Então, é necessário que essas coisas sejam glorificadas. É necessário que aquilo que é a nossa conduta de vida correta, que é a base, né, das nossas leis, a base da justiça, que é o próprio Deus, seja glorificado. Então, para que Deus seja glorificado, nós não podemos nos acreditar que nós fazemos, que é pela nossa força. Nós temos que dar a Ele a glória. Então, a gente vai lá para o primeiro versículo da oração, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, versículo 9. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que esse primeiro versículo da oração do Pai Nosso, primeira frase, diz isso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja santificado, purificado, que as pessoas entendam quem Deus é, que as pessoas entendam que Ele é o símbolo do próprio amor e da justiça, e o Criador de todas as coisas, mas que ainda assim é misericordioso, é bondoso. Então o nome de Deus precisa ser santificado, precisa ser purificado. As pessoas precisam entender isso acima de tudo,
que a glória precisa ser de Deus, né? Logo depois vem uma parte que eu acho muito interessante na oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Por que Jesus Cristo nos instruiu diretamente que nós precisamos clamar a Deus dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus? Porque o ser humano ele tem muita tendência a querer fazer a sua própria vontade. O ser humano ele tem a rebelião, o espírito de rebelião dentro de si. A nossa carne caída, adâmica, tem o espírito de rebelião dentro de si próprio, o espírito de desobediência, né? E Deus, lá para Saul, por meio de Samuel, o que ele disse? Quando ele instituiu as leis, quando ele fez aquilo tudo, né? Para que o ser humano seguisse as leis dele, para que o ser humano se lembrasse de quem ele era, e Saul desobedeceu às ordens, né, de Deus, Samuel disse para ele: obedecer é melhor do que sacrificar, porque Deus ele prefere obediência. Então os sacrifícios eles eram necessários para que os judeus obedecessem a Deus por meio daqueles sacrifícios. Então assim, mas primeiro de tudo era obediência, porque o que Deus quer é isso, ele sabe o que é o melhor para nós. Ele é como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. A gente não sabe, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem são bons, mas o final deles são caminhos de morte. Porque nós, seres humanos, nós somos todos os dias bombardeados com palavras, com tentações, com a cultura. Hoje em dia, mais ainda com a cultura, com coisas que estão nos influenciando 24 horas por dia para que a gente desobedeça a Deus. Então, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu é muito contaminado. A gente se colocar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, seja feita a sua vontade acima de tudo, assim na terra como nos céus. Que aqui. E sempre que eu oro assim, focando na oração do Pai Nosso, eu oro: seja feita a tua vontade na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, no meu parentesco, na minha cidade, no meu bairro. Seja feita a tua vontade, assim como é feito nos céus. É como se você estivesse chamando o reino de Deus e a justiça dele a ser implementada. Seja a partir de você, irmão. Que comece a partir de você. Mas você tem que se sujeitar diante de Deus. Tem que colocar diante dele dizendo: Deus, eu quero me sujeitar a ti. A palavra de Deus diz também isso: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a sujeição a Deus, a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. Nós temos que lembrar disso. Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O versículo 10 diz isso. Seja feita a tua vontade. O próprio Cristo nos lembrou disso quando ele estava no Getsemane e falou: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. Se possível, porque Deus tem muitos meios de fazer a obra dele. Então, se possível, que não seja necessário que esse momento tão angustiante, tão tenebroso que aconteça. Se possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Só que eu tenho certeza que Jesus Cristo hoje, né, ao lado do Pai, ele sabe, ele é muito grato por Deus ter operado a obra que operou na vida dele. Mesmo com toda aquela dor, com toda aquela luta, com todo aquele sacrifício que foi necessário, ele sabia que Deus, o bom, o único que é bom, estava operando por meio da vida dele uma obra grandiosa para transformar o mundo, para salvar vidas, para que ele fosse a nossa arca para o novo dilúvio que viria sobre a terra. E continuando, o versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Nós precisamos lembrar que Deus não nos fala para orar. Isso daqui é uma coisa muito importante. Jesus Cristo diz que nós não devemos orar: Senhor, me dê bênção para fazer isso, me dê bênção daquilo, me faça prosperar, não sei que coisas. Porque quando a gente se coloca sujeito à vontade de Deus, nós sabemos que, lá no versículo, como que diz? Lá no versículo... Aqui, no versículo 8, voltando um pouquinho, diz assim: não vos assemelhes, pois, a eles, porque o vosso Pai
sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então Deus, ele já sabe o que a gente precisa. Deus de toda sabedoria, que sabe o passado, o presente e o futuro, como a gente vê o agora, o presente, ele sabe o que a gente precisa. Só que o que nós precisamos para confirmar nossa fé diante dele, porque essa oração é uma confirmação de fé que a gente faz diante de Deus, é dizer: Deus, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. A gente não está pedindo, me faça prosperar, me faça crescer, me faça ser as coisas pensando no futuro, pensando... Porque Jesus Cristo já disse, acho que está um pouco mais à frente aqui, mas ainda no capítulo 6, na verdade, versículo 34 do capítulo 6. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então por que esse versículo diz isso? O versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso daqui nos faz lembrar do maná no deserto dos israelitas. O que Deus fez com eles? Porque queria tratar a confiança que eles deviam ter em Deus. Falou: vocês não poderão juntar para o dia seguinte, porque cada dia eu vou fazer cair o maná do céu. Gente, olha o que Deus estava trabalhando na vida daquele povo, queria trabalhar na vida daquele povo, só que a rebelião deles continuava fazendo com que eles quisessem fazer da sua própria vontade, do seu próprio jeito. Eu vou sustentar vocês, eu vou manter vocês todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Que a gente possa ter meios para trabalhar, para plantar, para colher, para o hoje, para que a gente tenha o hoje, o que a gente precisa hoje. Não vos preocupeis com o amanhã, porque Deus tem cuidado de vocês. E é isso que ele estava trabalhando na vida dos israelitas no deserto. Então nós, como cristãos, se nós não tivermos essa fé, o que nós temos, irmãos? O que nós temos? Se nós não cremos que Deus, aquele que operou toda essa obra, que nos deu essa palavra, que entregou o seu próprio Filho, vai cuidar da gente. Vai fazer com que a gente tenha aquilo que é necessário, sabe? Porque muitas vezes nós buscamos coisas que são tropeço, pedra de tropeço pra gente, que vai fazer com que a gente se perca, que vai fazer com que a gente comece a amar mais as coisas do mundo do que a Ele. Então Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Essa é a palavra que Ele quer nos ministrar com isso. Logo em seguida, o versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amados, essa palavra é uma palavra muito forte e muito importante para nós cristãos, porque a obra que Deus realizou na nossa vida, a obra que Ele realizou por meio de Cristo, foi uma obra tão grandiosa, uma obra tão perfeita, que quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos dizendo que tudo isso foi para nada. Que o que Deus fez por meio de Cristo foi para nada. Quando nós dissemos que não podemos perdoar o nosso próximo, como que nós podemos fazer isso mediante o que Deus fez por nós através de Cristo? Como que nós podemos fazer isso, irmãos? O perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é um dever. Nós temos que perdoar o nosso próximo como nós queremos o perdão de Deus. É tão sério que nesse versículo ele diz assim, quando ele diz para nós orarmos, ele diz para a gente dizer para Deus: Deus, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você tem ideia de que quando a gente fala isso, se nós não perdoarmos o nosso próximo, a gente não vai ter o perdão de Deus? Tem ideia do que é isso? Mediante a palavra que a gente professa? Então, se nós confiamos em Deus, se nós seguimos a palavra e nós não cumprimos isso, amados, para quê? Para que segue todo o restante se não vai seguir isso? Adianta de quê? Então, assim, nós como cristãos, temos essas questões tão sérias que às vezes nós deixamos escapar, nós deixamos se perder. E Deus também falou isso. O meu povo se peca por falta de conhecimento, por falta de entender aquilo que Ele já fez para nós, a obra que Ele já realizou por nós. Então, essa obra que Ele fez, que nós recebemos todas essas coisas em Deus, quando nós dizemos pro nosso próximo que nós, eu não sinto que eu vou te perdoar, agora não posso te perdoar agora, eu não estou sentindo. Quando nós estamos dizendo isso, é como se nós estivéssemos negando a nossa fé, como se nós estivéssemos negando a fé da obra que Deus realizou, que Cristo realizou por nós. Então isso é um mandamento, nós não podemos jamais, é tão sério
que isso foi uma das coisas que Jesus Cristo, aqui nessa palavra, nesse capítulo, logo mais para frente, no versículo 14, quando terminou a oração, quando ele disse amém, ele reiterou essa parte, ele falou no 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. E 15, se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, ele reiterou aquilo que está na oração para que a gente entendesse a seriedade do perdão, que nós não temos direito de guardar ofensa contra o nosso próximo, nós não temos esse direito como cristãos, nós temos o dever de perdoar. Amém? Versículo 13, continuando a oração, e não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que Jesus Cristo diz, assim como ele orou também com Deus, né? Se possível, afasta de nós o cálice. Diz, não nos deixeis cair em tentação, porque nós somos trabalhados pelo fogo. Os cristãos, eles realmente são trabalhados pelo fogo. E a gente vê pela história da Bíblia, desde o início, que nós como cristãos, nós somos provados. Todos os dias a nossa fé é provada. Jesus Cristo falou para Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu roguei a Deus por você. Por que isso? Porque nós como cristãos, nós passamos por provas para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo, para que nós sejamos polidos, porque as provações, elas são como o diamante mesmo sendo polido, sabe? Nós somos... esse, como posso dizer, esse polimento, né? Esse movimento brusco de polir, ele é como as lutas que a gente passa. São as tentações que a gente sofre. Porque quando a gente passa por essas tentações, nós temos a capacidade de mostrar para Deus, de provar, né, no mundo espiritual, não para Deus que Ele é conhecedor de todas as coisas, mas provar no mundo espiritual de que nós estamos confiantes em Deus, nós estamos firmes na nossa fé. E eu vejo, eu mesmo como exemplo, me coloco aqui, quantas provações que eu passei e hoje eu olho para trás, meu Deus, como eu não fui aprovado nessas provações. Imensas, milhares de provações que eu vejo que vieram na minha vida e eu não fui aprovado. Por quê? Porque eu simplesmente cedia, sabe, para fuga. E o cristão, ele precisa estar vigilante nisso, sabe? Em fugas que às vezes eu falei isso na pregação na introdução do último culto, que o cristão, ele tem tendência a, às vezes, ceder de forma sutil, né, às fugas desse mundo, né? Porque quando Deus ele quer trabalhar em nós uma confiança, uma certeza, a gente precisa se colocar diante dele. A gente não tem que buscar outras formas de fuga. Porque no mundo as pessoas buscam fugas de diversas formas. Elas estão buscando preencher um vazio nas bebedices, na prostituição, na pornografia, no vício, seja de cigarro, de bebida, drogas, tudo. As pessoas estão buscando uma fuga, que eu falei isso também no último culto, para um vazio que existe dentro do ser humano, um vazio do senso de propósito, porque o ser humano ele foi feito para a glória de Deus, mas quando a gente se desvia desse propósito, existe um vazio dentro de nós, que as pessoas ficam tentando preencher achando que a felicidade vai ser encontrada nessas coisas, sabe? E nós, como cristãos, nós às vezes quando passamos por tentações, Deus quer que a gente se volte para Ele, que a gente busque a Ele, às vezes nós buscamos na comida, buscamos no entretenimento, sabe? Buscamos em coisas que a gente está tentando aliviar, sabe? A dor da tentação, a dor da luta que a gente está passando. Quando Deus simplesmente está trazendo aquela luta para que a gente se ajoelhe diante dele, para que a gente jejue, para que a gente busque mais a presença dele. Então, quando nós dizemos para Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal,
a gente está reiterando dentro da oração justamente isso. Senhor, aqui diante de Ti, eu quero Te clamar que nos livre desses males, nos livres dessas coisas. Não, a gente não está clamando para comida, a gente não está clamando por entretenimento que nos livre dessa dor, dessa luta. A gente está clamando para Deus. Então, às vezes parece contraditório, mas justamente essas lutas, justamente esses sofrimentos vêm para que nós nos voltemos ao Senhor. O Antigo Testamento tem vários exemplos disso. O povo, quando entrou em Canaã, teve a bonança, né? Mas eles começaram a se desviar do caminho de Deus. Por isso que a gente fala muito sobre essa questão do conforto, né? A área de conforto é uma área muito perigosa. E os cristãos que estão em áreas de missões, que são áreas perseguidas, muitas vezes são muito mais fervorosos do que os cristãos que estão em áreas capitalistas, que têm muita prosperidade, que têm muita bonança. Por quê? Porque o ser humano ele tende a se acomodar e deixar de buscar o Senhor. Então o sofrimento, essas lutas, elas nos fazem nos voltar para Deus. E era assim na época do Antigo Testamento com os judeus. Eles começavam a ir para outros deuses, eles começavam a deixar de praticar as obras de Deus, de se voltar para o Senhor, e o Senhor fazia eles passarem por dores. Faziam que os filisteus, esqueci o nome das outras civilizações, mas que aquelas civilizações começassem a oprimir eles. E através do sofrimento eles se voltavam para Deus e clamavam ao Senhor. Então muitas vezes, amados, o sofrimento vem realmente para que a gente se volte ao Senhor. Só que o ser humano, na tendência à fuga, busca outras coisas. Só que Deus está repetindo novamente, eu quero que você se volte para mim. Então a misericórdia de Deus também é manifestada através do sofrimento. Às vezes as pessoas, e existe uma coisa que eu critico muito o evangelho da prosperidade nesse sentido, que dizer que o sofrimento que o ser humano, o cristão passa, não estou falando o mundo secular, né? O sofrimento que o cristão passa é porque ele está deixando de dizimar, ele está deixando de ofertar, ou é porque ele está em algum pecado, ele está fazendo alguma coisa, ele tem que rever o que é. Só que geralmente se volta para a questão financeira, sendo que a misericórdia de Deus é trabalhada na nossa vida através desses sofrimentos. Porque você acredita que o Deus que tem todas as coisas, do ouro e da prata, ele iria querer trabalhar para você o sofrimento só porque ele precisa de mais dinheiro? Meu Deus, como que a gente pode pensar numa coisa dessa? Então, assim, nós, como cristãos, nós devemos lembrar de estar humildemente diante da presença de Deus sempre. Essa é a palavra. Quando nós ouvimos todas essas palavras aqui, é para lembrar que Deus, como nosso Pai, Ele tem cuidado de nós, e a oração são só apenas confirmações de que nós confiamos nele e de que nós queremos que a vontade dele seja feita na nossa vida, de que nós queremos cumprir a vontade dele, né? Amar a ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se isso é o cumprimento da lei, se isso é o cumprimento de todos os mandamentos, quando nós lemos aqui, perdoa-nos como nós perdoamos, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a confiança em Ti, é o amor a Deus sobre todas as coisas, a obediência, todas essas coisas, nós estamos apenas confirmando junto a Deus aquilo que nós cremos. Então a nossa oração, creio eu que acima de tudo, é um ato de fé de que nós confiamos em Deus, de que nós nos voltamos para Ele, acima de tudo, quando vierem as lutas, quando vierem as tentações, quando vierem os sofrimentos. Então, irmãos, quando vierem esses momentos na sua vida, não pense que Deus está fazendo somente para te castigar, porque Deus é um Pai amoroso. Ele diz na palavra dele que se um pai na terra, quando um filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vai dar o que vocês pedirem. Inclusive, em outra palavra ele diz, eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus é um Deus de amor, mas um Deus que permite essas coisas como um pai que castiga o seu filho, que castiga para que o filho entenda o que precisa ser feito, que o filho realmente seja corrigido. É uma correção do Senhor. E como que nós, diante dele, do Pai que sabe de todas as coisas, vamos nos rebelar
Não podemos fazer isso, amados. Realmente nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos colocar diante dele, não nos rebelar. No final, fechando a oração, diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. De Deus e somente dele é o reino. Qual é o reino? É o reino que nós vivemos. É o reino que nós, como cristãos, buscamos a expansão dele aqui nessa terra. A expansão do reino de Deus aqui na terra. Nós, como cristãos, como cidadãos celestiais, nós não somos mais cidadãos dessa terra, e eu repito isso mais uma vez, eu sempre gosto de repetir. Nós não somos mais... A nossa pátria não está mais nesse mundo, a nossa pátria é celestial. Nós buscamos que o reino dele seja expandido nessa terra, que as pessoas conheçam a verdade e a justiça de Deus. Essa é a nossa missão na nossa terra. Teu é o reino, teu é o poder, porque dele é o poder e ele pode realizar as coisas grandiosas na nossa vida. Quando nós achamos que nós podemos fazer pela nossa própria força, nós estamos enganados. Nós não podemos fazer pela nossa própria força, porque dele é o poder para realizar todas as coisas. Seja o aumentar a nossa fé, seja o executar. Então o que nós precisamos é clamar a ele para que seja realizada essa obra. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. A glória é dele, porque Deus, ele é um Deus glorioso. E ele nos deixa essas palavras, eu gosto de reiterar isso também, na armadura do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é a espada, né? Assim como a fé que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, é o nosso escudo. A palavra, ela é a nossa espada. E essa espada, ela tem sido forjada há milênios, né? Desde que foi escrito o Pentateuco, que foi dito... No princípio que o Deus dos céus e a terra, essa espada começou a ser forjada. A pedra, né, o aço começou a ser batido. Jesus Cristo, quando veio e disse todas essas palavras, se a gente continuar aqui nos próximos versículos, a partir do 19, onde eu parei no 18, né? Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro nos céus, porque onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. A candeia do corpo são os olhos. Se seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Você não pode servir a dois senhores, pois ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não andeis cuidadosos com a sua vida, com que haveis de comer ou beber, nem ao vosso corpo com que haveis de pedir, porque não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Olha as aves dos céus que não semeiam nem colhem, não ajuntem celeiros. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não andeis inquietos, dizendo com que comeremos ou bebemos ou que vestiremos. De todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus Cristo diz isso para nós, é como se ele estivesse continuando ali a obra naquela espada. A espada que estava sendo forjada para nós. Porque é com essa espada que nós vamos lutar ativamente contra as tentações que vierem dizer para nós que eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que juntar porque a minha aposentadoria tem que estar garantida. Eu tenho que fazer porque se eu não tiver, a responsabilidade é minha. Gente, cadê a sua espada na sua mão? Não é isso aqui só. A palavra não é física, a palavra ela é espiritual e é ativa. Você tem que usar... Quando vierem essas tentações de que você tem que fazer tudo pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, você tem que usar a palavra ativamente para dizer isso, porque Deus está me guardando. Eu faço o que é necessário porque eu não sou preguiçoso, eu faço o que vier na minha mão, mas eu não preciso buscar a autopreservação acima de tudo, porque quem faz isso são gentios. Nem os animais fazem isso, foi isso que Jesus Cristo falou aqui. Eles confiam em Deus. Que Deus vai trazer todos os dias o que eles precisam para se manter. Como nós, coroa da criação, herdeiros
e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas, não vamos confiar em Deus, que Ele vai nos suprir em todas as coisas? Amados, isso é sério. Isso é uma coisa que nós precisamos estar firmes, como na rocha, porque a palavra de Deus também diz isso. O homem que construiu a sua casa sobre a areia, o que é areia? A areia são todas essas coisas, são as futilidades desse mundo. São as coisas de que acreditar que pela nossa força nós podemos simplesmente nos autopreservar quando Deus já criou todo. Ele que criou todas as coisas. Ele que nos supre, Ele que nos cuida, Ele que nos mantém vivos, amados. Então não deixemos esquecer dessas palavras, não nos deixemos ser enganados, porque o povo de Deus peca somente por falta de conhecimento, porque Deus já nos deu as armas espirituais que precisamos. Então não nos deixemos enganar, não nos deixemos iludir quando nós já temos todas as coisas. Amém? Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso são promessas. Deus, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus de verdade, é um Deus que não mente. E Ele nos diz que Ele cuidaria de nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, te agradecendo, Senhor, porque as Tuas palavras são verdadeiras e fiéis. Tu és um Deus que não mente, Tu és um Deus de verdade, Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus de promessas, e as Tuas promessas se cumpriram, Senhor. E por meio de Cristo recebemos muitas promessas, promessas de que nós somos mais do que vencedores, promessas de que somos herdeiros e co-herdeiros, promessas de que Tu tens preparado um reino celestial, a casa do Pai que tem muitas moradas e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que tem sido preparado para nós. Senhor, precisamos nos lembrar dessas coisas, Pai. Precisamos nos lembrar que acumular tesouros nessa terra, buscar fazer conforme as nossas forças, buscar acrescentar a autopreservação, buscar todas as coisas que os gentios buscam, é como negar a fé, Senhor. É como negar a Tua palavra. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, que precisa aumentar em fé, Senhor, que precisa aumentar em sabedoria para que não se perca, Deus. Abençoa, Senhor, o Teu corpo na Presbiteriana de Palhoça, o Teu corpo aqui, Senhor, nesse lugar, assim como nos 4 cantos dessa terra. Nós Te clamamos, Senhor, que continue nos fazendo crescer em graça, porque nós temos visto os sinais, Senhor, do tempo. Tu mesmo disseste que quando víssemos as nuvens carregadas é porque a chuva estava vindo. Nós temos recebido os sinais, Senhor, da Tua palavra que nos foi deixado, que o tempo é próximo, Senhor, e nós precisamos buscar como se o Senhor viesse hoje, como se o Senhor viesse agora, nesse exato momento que eu estou falando com os irmãos. Que nós possamos, Senhor, permanecer firmes, Senhor, em Ti, na rocha da Tua salvação. Muito obrigado pela obra já realizada, obrigado pelo Teu corpo que está aqui nos ouvindo. E pedimos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós, para que cresçamos cada dia em amor, acima de tudo, Senhor, em fé e esperança e, acima de tudo, no amor. A Ti, sobre todas as coisas, é o nosso próximo, sendo realizadores da Tua obra nessa terra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.